Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós encerramos aqui no Rio de Janeiro os Jogos Paralímpicos. Eu creio que todos que puderam assistir, tanto aqui como também pelos meios de comunicação, devem ter, além da questão do mais veloz, de quem supera, quem chega primeiro, mais as medalhas, o grande e belo exemplo de homens e mulheres que superam seus limites e suas deficiências, demonstrando também que nós podemos dar passos muito grandes também na nossa própria vida, superar nossos limites, nossas dificuldades. Acho que o esforço das pessoas, né, para poder superar seus limites e chegar a uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, ou mesmo chegar até o final de uma competição, é para todos nós uma oportunidade de pensarmos bem essa nossa vida. Também no nosso país, nesse nosso mundo, que muitas vezes temos tantos problemas, de nós também refletirmos que é possível nós superarmos as barreiras e as dificuldades que existem, tanto pessoais como sociais. Ao encerrar os Jogos Paralímpicos, que Deus nos deu esse belo sinal, que permaneça no coração de cada um de nós esses sinais. Claro que um dia termina, começa um dia, termina outro dia, os jogos, né, por um tempo determinado, mas o exemplo que deixa e aquilo que permanece deve ser para sempre, de nós testemunharmos que nesse nosso tempo, nesse nosso mundo, há muita possibilidade de superarmos, tanto pessoalmente, como na família, como na sociedade, muitas questões. E do outro lado também, meus irmãos, muito importantes para os cristãos, que o ser humano é ser humano, não importa quais sejam suas dificuldades ou suas deficiências, é um ser humano, filho de Deus, irmão ou irmã nosso. Eis aí justamente os ensinamentos que marcam no mundo de hoje, em que as pessoas às vezes tentam fazer tantas situações, né, muito complicadas, né, com relação ao aborto, com relação a tantas situações que tem com relação à família, que esses sinais nos ajudem a ver o ser humano, que é pessoa, que é gente, qualquer situação, que nos dá um exemplo de superação, nos faz sentir uns com os outros, irmãos e irmãs que caminham. Portanto, agradecemos esse momento importante em nosso país e pensamos que esses ensinamentos nos ajudem ainda muito mais a trabalharmos a nossa pastoral da pessoa com deficiência, da pessoa deficiente, que temos muitos passos a dar, tanto para que possam participar bem das nossas celebrações, das nossas igrejas, como também que tenham seu lugar, tenham catequese, evangelização e vivam com dignidade em nossas comunidades. Nesse domingo, meus irmãos e irmãs, 25º domingo do tempo comum, fala um pouco da questão financeira, da questão do dinheiro. O livro do profeta Amós fala da ganância do povo, das pessoas, que se interessavam apenas em vender, em ganhar. Vocês que maltratam os humildes, causam prostração aos pobres da terra e andam dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída para o trigo, para diminuir as medidas, aumentar o peso, adulterar as balanças. Nós vemos que roubar não é coisa de hoje. No passado também a mostra muito claro, adulterar balanças, aumentar o peso, diminuir as medidas, não é? E eliminar e dominar os pobres com dinheiro. Fazer com que o pobre fique dominado com as suas dívidas. E os humildes por um par de sandálias, para pôr à venda o refúgio do trigo, que não presta, não é? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. A palavra do profeta Amós, meus irmãos e irmãs, é uma palavra que realmente chama a nossa atenção, porque essa situação de ganância, de oprimir as pessoas, de vender o que não presta, de adulterar a balança, de ganhar em cima do necessitado e dominá-los com as dívidas, não é de hoje. É uma palavra que nos fala dessa realidade triste desse nosso mundo, desse coração que está cada vez mais sedento de poder e de ganhar mais.
Por isso mesmo Jesus vai dizendo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O ser humano, o ser cristão, é aquele que é livre com relação aos bens, com relação ao dinheiro. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, vai falar sobre isso, ele termina dizendo isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, nós, meus irmãos e irmãs, sabemos que temos necessidade de dinheiro, de pagar nossas contas, de receber nossos salários. Porém, nós somos chamados a viver de maneira com dignidade. Que o dinheiro, nós nos servimos do dinheiro, mas não somos dominados por ele. Ou seja, nós somos senhores e não escravos dos bens. Aí está a grande diferença com relação a essa questão. Nós temos um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos conduz ao Pai. Nele nós vivemos. Por isso mesmo fala a leitura, ninguém pode servir a dois senhores. E Jesus termina essa leitura desse domingo, Evangelho de Lucas, porque ele conta justamente algumas histórias importantes, não é? Sobre um homem que tinha um administrador que foi acusado de administrar mal os bens do dono, que perguntou, o que eu estou escutando você, em vez de administrar bem os meus bens, você tem roubado, não é? Então ele sabia que ia ser mandado embora, ia perder justamente a administração. Então, como era uma pessoa muito esperta, maldade, tem sua esperteza, ele disse, eu vou dar um jeito de comprar as pessoas. Então, eu não vou conseguir cavar, não tenho medo, tenho vergonha de mendigar, mas eu vou comprar as pessoas, porque quando eu for mandado embora do meu cargo, eu tenho quem me receba. Então, ficou sabendo de quem devia, os devedores do patrão, e mandou falsificar a dívida. Quanto você deve? 100 barris de óleo. Coloca aí só 50. E para o outro, você quanto deve? 100 medidas de trigo. Escreve aí 80, não é? Ou seja, alguém que, sabendo que fazia mal as coisas, tinha essa esperteza e sabia que depois ia perder o emprego. Então, antes que perdesse, começou também a comprar as pessoas com o dinheiro do patrão. Ou seja, colocava justamente, através da conta do patrão, a diminuição da dívida das pessoas. Situações que nós vemos, meus irmãos e irmãs, Amós já fala dessa ganância, e essa primeira parte do Evangelho também fala dessa ganância. Alguém que vivia administrando mal e que, ao ver que ia perder o emprego, ainda mais continuou roubando de outra forma, de outra maneira, para garantir, pensando em garantir, justamente seu futuro de outra forma. Aí, então Jesus tira uma conclusão disso tudo, tira uma conclusão muito importante. Essa conclusão de Jesus fala justamente que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, não é? Ou seja, o pessoal que é desonesto sabe como fazer as coisas desonestas e às vezes as pessoas do bem, os que querem fazer o bem, não procuram fazer o bem como deveria, não são espertos para caminhar no bem. Parece que as pessoas são desanimadas nessa caminhada. E aí justamente fala Jesus, quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. Lembrar o administrador infiel, não é? E quem é injusto nas pequenas, também será injusto nas grandes, não é? Então, ele fala assim, não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Por isso ele vai colocar, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, as duas leituras, a primeira e o Evangelho, meus irmãos e irmãs, fala da ganância humana, dos roubos que se fazem e da importância de vermos que nós não podemos colocar os bens, o dinheiro, acima de tudo. Temos que possuir, sim, temos que ganhar nosso salário, pagar nossas contas, mas o dinheiro deve ser o nosso servo e não nosso Senhor. Não deve mandar sobre nós, mas sim nós mandarmos sobre ele.
É a diferença que é colocada aqui. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, nós somos chamados a servir o Senhor, o único Senhor, a Deus. E usar os bens de maneira muito livre para fazer o bem, para a mente viver, né, com dignidade. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que fala, porque a sociedade de hoje, né, em todas as épocas, vai colocar sempre nos bens um pouco todas essas questões, né, da problemática humana, o capital, a questão do dinheiro, né, a questão de como conviver com isso. Essa é uma discussão antiga dos livros, uma questões sociais, né, que sempre voltam à tona. E quando se tenta resolver as coisas, se tenta resolver, a maioria das vezes, as ideologias que tentaram resolver essas questões apenas da maneira humana, ficou pior ainda. Ficou pior ainda. E ainda tem pessoas que vão atrás dessas ideologias que, em vez de resolver, só pioram. O Evangelho coloca com muita clareza para nós. Faz parte do coração ganancioso, o coração que rouba também. Mas quem busca o Senhor vai colocar Deus acima de tudo. E por causa de Deus vai ser justo também com os outros, como patrão, empregado, como também vai ser honesto naquilo que faz. Vai ser honesto nas pequenas coisas, consequentemente nas grandes. Então é uma palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, que nos coloca esse questionamento que é muito próprio de hoje, mas ao mesmo tempo que nos dá sentido à nossa vida para buscarmos o verdadeiro e único Senhor, que realmente nos faz felizes, nos faz livres de nossas escravidões. E por fim, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, carta de São Paulo a Timóteo, nós sabemos que para isso nós precisamos rezar muito para que aqueles que têm responsabilidade na sociedade tenham sempre o caminho certo e tenham todas as luzes necessárias para bem governar as nações. Nós temos visto como muitas vezes a ganância, o apego aos bens, o roubar, tem levado também tantas pessoas que têm responsabilidade governativa a administrarem, gerirem mal as coisas do país e do mundo de hoje. Por isso mesmo fala aqui a carta de São Paulo. Recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Ou seja, ele quer que todos se salvem. E supõe que nós rezemos para aqueles que têm responsabilidade na sociedade. Né? Isto é bom, é agradável a Deus. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabemos que há um só mediador e Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E termina a leitura da carta de São Paulo a Timóteo, segunda leitura desse domingo, dizendo: quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Portanto, no meio desse mundo onde se tinha toda essa deflagração de guerra entre o capital e o trabalho, entre o dinheiro, entre a questão justa e injusta, entre a questão de roubar, entre aproveitar-se dos seus cargos, etc., o Senhor nos fala de nós sermos senhores do dinheiro e nunca dominados por ele. E rezarmos para que os nossos governantes governem com sabedoria, com justiça, com seriedade, para que realmente possam levar adiante a responsabilidade de fazer o bem para todos. E em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Nós que nos preparamos para as eleições municipais, deve ser realmente um belo critério de nós olharmos um pouco tudo isso que a palavra de Deus desse final de semana coloca para nós e rezarmos pelos nossos governantes e também para que nós escolhamos bem aqueles que nos governarão no futuro também em nossos municípios, tanto no legislativo como no executivo. Portanto, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus desse final de semana nos ajude a ver essa realidade tremenda da sociedade, mas ao mesmo tempo com muita confiança no Senhor, nós caminhamos de tal forma que, deixando o Senhor nos conduzir, sejamos senhores dos bens
e, ao mesmo tempo, tenhamos também governantes que vivam com dignidade a sua missão e a sua gestão. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.